Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. Trabalho no IPTH desde a sua fundação. E eu sou hipnólogo. Toda a nossa terapia é baseada na hipnose. Vejam bem, se a pessoa tem lá um problema de ordem psicológica, se ela tem um problema de ordem comportamental, se ela tem um problema de ordem psicossomática, o que vai resolver ele sentar na minha frente ou ficar ouvindo ele 1 hora ou 2 horas? Nada. Ah, mas então vocês não ouvem as pessoas no IPTH? Ouvimos, sim, ouvimos. 30 minutos na primeira sessão e 10 minutos no máximo nas outras sessões. Por quê? Porque nós sabemos que a solução da pessoa está no pano de fundo do problema, está no inconsciente das pessoas. E eu não consigo abrir o inconsciente das pessoas dialogando, conversando, aconselhando. Entra então a hipnose clínica dentro de um contexto de saúde mental, de ciência mental, aonde nós abrimos o filtro do inconsciente das pessoas e vamos em busca do pano de fundo que está amarrando a vida da pessoa. Eu gosto muito de uma passagem bíblica dita por Jesus, está no Evangelho de Mateus. Ele diz assim: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou tem que ser arrancada pela raiz. Eu gosto muito dessa passagem. Esta passagem bíblica me ampara espiritualmente para mim olhar para o problema da pessoa, seja qual for o problema. Não é eu que resolvo. Eu não curo ninguém, não resolvo ninguém. Eu sou apenas um facilitador. Eu tenho as técnicas específicas que possibilita abrir o filtro do inconsciente da pessoa e levar ele para dentro de si, lá aonde está o pano de fundo da problemática, sustentando os seus problemas e suas doenças. E é nesta visão que nós caminhamos já há 25 anos no IPTH. Hoje eu quero falar sobre pais e filhos, mais especificamente sobre mãe e filho, mãe e filha, ou seja, mãe gestante. Nós, infelizmente, vivemos no mundo, o mundo tecnológico, o mundo da correria, não temos tempo mais para nada. E pasmem os senhores, as mães, a grande maioria das mães gestantes, não conhecem a importância de gestar de fato o filho, a criança, o filho ou a filha. Gestar de fato não é simplesmente deixar o filho se desenvolver corporeamente dentro do ventre materno. Gestar de fato é dar tempo para a gestação. A mãe tem que parar de trabalhar, deve parar. A gente sabe que é difícil. O que eu estou falando aqui, eu respeito e sei que a vida é difícil, mas não existe nada mais importante na vida de uma mãe do que o filho que ela está gestando. Não existe nenhum prazer na vida dos pais a não ser a felicidade dos filhos, a boa formação dos filhos. E nisto consiste o que eu lhes digo. A mãe, uma vez que sabe que está grávida, se ela tiver possibilidade, ela deve renunciar ao trabalho e deve devotar toda a atenção para aquele ser que está dentro dela em formação. Por quê? Meus queridos, o que está sendo construído ali não é um ser humano, não é o ser. Apenas está construindo o corpo físico. A alma e o espírito que está habitando e proporcionando a engenharia genética daquele pequeno ser já está pronto. Esse espírito é antigo, a alma já é reencarnante e ela precisa de uma interação com a mãe principalmente. Não que o pai
não deva ter esse diálogo com a criança? Claro que sim, mas muito mais a mãe, porque a mãe está com a criança 24 horas por dia. Eu tenho conversado com muitas mães grávidas que nos procuram no IPTH, porque elas não sentem conexão com os filhos. Estão de 7, 8, 9 meses e não conseguem fazer uma conexão e ter um diálogo com a criança. Gente, eu gostaria que todos vocês conhecessem a doutora Eleanor Luzes, do Rio de Janeiro. Ela é psiquiatra. Se vocês digitarem aí no Google, você mamãe que está gestante, digite aí Ciência do Início da Vida, CIV, Ciência do Início da Vida, e olhe os textos da doutora Eleanor Luzes. Ela fez a sua especialização e o seu doutorado sobre o início da vida. E é muito importante você, mamãe, você pela primeira vez, segunda ou terceira vez que está gestando, ter um conhecimento mais profundo do que significa uma gestação. É como eu disse, estar gestando não significa apenas deixar a criança desenvolver, tem que ter uma interação psíquica com aquela criança que está sendo gerada. A área intelectual da criança, que a mãe tem diálogo, que a mãe conversa, tem muito mais vantagens psicológicas, mais equilíbrio, mais serenidade, mais sabedoria, do que aquelas crianças que a mãe não tem nenhuma interação. Isso é cientificamente comprovado, dito pela doutora Eleanor Luzes, claro que nas palavras dela, com palavras mais técnicas. Mas o meu apelo para as mães gestantes, por favor, pense com o coração, não com a cabeça. A cabeça pode dizer que você precisa trabalhar para ajudar o seu marido, para ajudar na compra do enxoval do seu filho. Você pode ter aí no ego muitos argumentos, mas o teu coração, mamãe, não tenha dúvida, se você deixar o seu coração falar, você vai devotar muita atenção para a criança que está sendo gerada. Tem que começar um diálogo, uma interação, um comprometimento entre a mãe e a criança antes mesmo dela nascer. Nós vemos hoje tantos filhos que não se entendem com os pais, filhos que não se sentem amados, filhos que juram que foram rejeitados, e mães também que juram que nunca rejeitaram os filhos. Aí vem a pergunta, mas de onde vem esta sensação de rejeição emanada pela criança, pela filha, pelo filho? Gente, desde o momento da fecundação, aquele ser espiritual está ali filmando tudo, vendo tudo. Filmando é num sentido mais figurado, né? Ela ouve e vê aquela alma que está sendo ali entretecida ao corpo. Ela ouve os sentimentos da mãe, ouve. Se a mãe pensar, a criança ouve. Se a mãe pensa que não era hora de ter filhos, ou essa gestação foi fora de hora, a criança está captando, a criança está arquivando na sua mente. E muitas crianças, quando os pais não têm interação, ou quando os pais acham que não era hora, que foi um acidente, que não era bem a hora de ter filhos, eles começam a ter problemas na gestação. Os filhos querem ir embora, eles não querem ficar, porque eles não se sentem amados. Porque todos nós, todos, eu e você, nós passamos pelo ventre da nossa mãe. E antes do ventre materno, quem nos envia para a fecundação é uma luz divina que nos traz. E nós vemos dentro desse núcleo de luz. E esse núcleo de luz nos emana um único sentimento de amor incondicional de Deus, que nos enviou para a matéria para resgates kármicos ou para cumprir uma missão. Todos nós temos o cumprir missão e também resgatar karmas, mas Deus nos dá
a possibilidade e o conhecimento para fazer isso. E a primeira fonte de aconchego que nós temos é a nossa mãe. Por isso que a mãe tem que ser vista pelos filhos como uma deusa. Não que o pai não tenha que ser visto, tem, mas principalmente a mãe, aquela que acolheu no seu ventre aquele pequeno ser que está sendo entretecido dentro dela, mas esta mãe precisa ter a interação com aquela pequena vida. Quanto mais interação, quanto mais ligada estiver a mãe com a gestação, com a criança, mais a criança se desenvolve com mais rapidez, com mais saúde, ela ganha peso, ela quer ficar. E como que nós sabemos que a criança, quando se sente rejeitada, a mãe passa por uma ameaça de aborto? Nós fazemos regressões todos os dias. Regressão no ventre materno, quando o problema da pessoa é no ventre materno, nós fazemos 10 por dia. Nossa regressão também é vidas passadas, nós não limitamos a mente. Por isso que nosso instituto é de pesquisas. Nós falamos amparados por aquilo que nós vivemos o dia a dia em 25 anos de trabalho no IPTH. Por isso que a nossa dica aqui para os pais: se você, papai, vai ser pai e a sua esposa está grávida, se você tiver possibilidade, deixe ela em casa. Mas não vai ficar em casa na frente da televisão, no WhatsApp ou no Facebook. A mãe precisa devotar um tempo para a criança. Quanto mais tempo a mãe dá para a criança na gestação, menos a criança vai incomodar a mãe em termos de problemas, né? Aquela criança revoltada, chorona, aquela criança que não consegue se relacionar com ninguém, não vai no colo de ninguém, só a mãe, só a mãe. Por quê? Faltou no período do ventre materno esta interação que eu lhes falo. Então você, mamãe, você, papai, que estão na fase da gestação ou estão pensando em ter filhos, estudem sobre a ciência do início da vida. E se vocês precisarem de alguma dica, vão no IPTH. Nós temos a Marlua, que é terapeuta, a Kelly, e nós temos também a Mayushi, minha esposa. São 3 terapeutas ali que podem, né, te instruir acerca do início da vida. E eu também, claro, estou estudando sobre a ciência do início da vida para ajudar as mães a gestarem melhor. E tem algumas mães que até acham que é um mérito, que dizem que parou de trabalhar um dia antes de ganhar o bebê. A gente sabe e eu respeito, sei da dificuldade que as pessoas têm, das mulheres que precisam trabalhar. Mas eu deixo aqui a minha dica em tom de apelo, tá? É uma dica em tom de apelo, em nome da sua criança. Se você puder, deixe de trabalhar, deixe o trabalho, curta a sua gestação. E quando o seu filho nascer, se você puder, se você tiver possibilidade, crie o seu filho pelo menos até 2 anos. Não deixe com babá, não leve para a escolinha, fique contigo. Gente, o desenvolvimento, você vai perceber, é outro. A criança é mais segura, a criança é tranquila, a criança é serena, ela sabe se expressar, ela tem serenidade. E deixo então a minha dica com tom de apelo. Se você, mamãe, puder gestar o seu filho em casa, faça isso e sua criança agradece. Um grande abraço e eu volto na próxima oportunidade.